Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Spationcast para mais um dia de gravação. Ao meu lado está aqui o Gessé Oliveira. E aí, Gessé? Olá, Danilo. Do outro lado estamos aqui com o nosso amigo, professor e mentor, Alessandro Leboreiro. Grande Danilo, grande Gessé. À disposição de vocês aqui para trocar informação, conhecimento. Estamos com nossa equipe ali, apostos, nos dando apoio, né? Vanessa e Andressa, como sempre. Lebo, o tema de hoje, o futuro do trabalho. Um tema que talvez para muitos seja pouco abordado, né? Mas hoje a gente vai polemizar um pouquinho aí, falando sobre o que esperar sobre o futuro do trabalho no nosso país. E aí eu quero já trazer, e puxando o gancho já para Lebo, para que Lebo já explique para a gente a diferença, né, Lebo? Que muitas vezes as pessoas confundem o que é trabalho, o que é mercado de trabalho. Explica para a gente como é que se diferencia para que a gente possa entender mais claramente e já dando sua abordagem em relação a esse tema. O que é que você espera em relação ao futuro do trabalho no Brasil com todo esse cenário que nós temos hoje? Vamos lá. Primeiro que é um tema realmente caro para mim, importante. Todos dizem que o trabalho dignifica o homem e eu concordo 100% com essa colocação, né? Para você sentir um ser completo, um ser feliz, você tem que estar bem em todas as esferas da vida. Então não adianta você estar muito bem na questão familiar, você está muito bem de saúde, se profissionalmente você não está bem. Uma coisa que a gente observa ao longo do tempo é que muitas pessoas também só enxergam o trabalho como uma fonte da felicidade, viram workaholics, né, viciados em trabalho, que trabalho também vicia, tudo vicia o ser humano, e esquecem das outras vertentes. Mas indo direto ao ponto, já para começar a trazer algumas informações e começar a uniformizar o conhecimento para quem está nos assistindo, a gente vem passando por uma evolução, e essa evolução não é de um dia para o outro. É uma evolução que acontece já há décadas. Então, esse termo, Danilo, que você comentou inicialmente, de mercado de trabalho, isso já é ultrapassado. Mercado de trabalho, pessoal, é somente aquela questão que todos nós fomos criados baseado nisso, de que você vai estudar, você vai se desenvolver, tá? Eu vou ser mais um pouco extenso nesse início, porque é uma parte conceitual, e depois eu quero ouvir bem vocês, porque vocês trazem a realidade de boa parte do público que está nos assistindo. Então, o mercado de trabalho é aquela vinculação antiga, tá? Que acontece muito, não sou contra, onde você trabalha para uma empresa, você tem um registro na carteira via CLT, relação de empregado e empregador, tudo bonitinho. Ou então você é um servidor público nas 3 esferas, que também, né, é mercado de trabalho e que funciona. O que eu venho trazer aqui, e não é algo novo, vale ressaltar para todos vocês, é que a nomenclatura mercado de trabalho, ela vem sendo substituída pelo termo mundo do trabalho. O Leboreiro é mais um conceito somente, é mais uma informação. Não, isso é objeto de estudo e que realmente vem acontecendo. Flexibilização das leis trabalhistas, o surgimento do MEI, o termo autônomo. Gente, o termo autônomo é muito antigo, é de nossos avós. O que você faz? Eu sou autônomo, né? Eu faço uma atividade profissional e vivo disso. Então, a nomenclatura mais atual, e não é só porque é um termo novo, não, porque o que está acontecendo é mundo do trabalho. Então, Lebo, o que seria essa palavra mágica, né? Mundo do trabalho. Mundo do trabalho é o universo que você tem para ofertar algum tipo de serviço, né? Para vender alguma coisa, e através, Danilo e Gessé, do conhecimento que você tem, do seu labor, labor quer dizer trabalho, estado laboral, do seu labor, do seu conhecimento, do seu know-how, do seu esforço, de suas horas de estudo, de dedicação. Você oferta isso para alguém que esteja querendo comprar o seu bem ou o seu serviço e lhe remunera por isso. Pô, Lebo, mas esse conceito é interessante? Sim, porque ele é o mais abrangente possível. Ele vai abarcar tanto a questão de quem é CLT, ele vai abarcar a questão de quem é MEI, ele vai abarcar a questão de B2B, de uma empresa prestando serviço para outra empresa, e é nisso que eu acredito. Gente, não é que eu faça aqui apologia
que carteira assinada não vai existir, que sabe aquela história de empreendedor, que eu também não gosto muito desse viés, porque a regra do jogo é essa, você paga um encargo altíssimo, né? Boa parte fica para o governo. Cara pálida, você não sabe que a regra é essa, você não sabe que você está do Brasil, então não fique também reclamando dessa questão. Mas o que eu quero trazer hoje, antes de discutir realmente o futuro, o que é que vai acontecer, e vai ter algumas polêmicas, é esse conceito que eu acredito. Você que está nos assistindo aí tem que estar preparado para o mundo do trabalho. Não ficar preso a dogmas. Meu sonho é ter uma carteira assinada, ganhar 25 mil por mês, com milhões de benefícios e ficar preparado, né? Ficar esperando que o meu FGTS seja depositado e esperando férias e 13º. Isso não vai acontecer na proporção que a gente espera. Então você como profissional tem que se desenvolver, se preparar, entender o que se adequa ao seu perfil e realmente ofertar ao mercado, quer seja um empregador, quer seja um parceiro, aquilo que ele está querendo. Então pode parecer uma mudança que não é simples, daqui que não é tão complexa, mas ela é, porque é uma mudança de mentalidade. Então antes de qualquer discussão com relação ao futuro do trabalho, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Eu sou muito mais adepto hoje da questão de mundo do trabalho. O mundo do trabalho é esse que está posto. É em cima disso que eu faço a minha colocação inicial conceitual. Né? Agora eu quero ouvir Gessé. Diante disso que eu estou trazendo aqui, desse novo conceito de mundo do trabalho, me fale um pouquinho de sua vivência com relação a isso. Para quem não sabe, Gessé tem uma experiência de vida bem bacana. Tem uma história de vida bem bacana. Como é que você vê diante desse conceito que eu trago? Como é que você enxerga ele para o que você já viveu no passado e o que você vive hoje, Gessé? Justamente, eu acho assim que aquilo que a gente entendia como um ponto a gente alcançar, com o tempo que foi mudando as coisas, a gente acaba mudando esse pensamento, porque a gente cria a expectativa, o sonho de querer ser alguma coisa. E hoje, daquele jovem iniciante no mercado de trabalho, né, naquele momento ali aos 17 anos, né, e aí falando também um pouquinho da minha história, eu fui um jovem que fui estagiário, não pude, após o período de estágio, eu tive que encerrar o estágio e a empresa tinha que me contratar, mas como eu era de menor, né, o termo de menor, menos de 18 anos, meus pais me emanciparam para que eu pudesse ser contratado na época como auxiliar de vendas. Então, naquele momento ali que eu estava como estagiário, como um profissional, e naquela situação ali eu tinha alguns vislumbres que hoje já não faz parte mais. Né? Então, hoje, essa concepção a gente mudou por conta da mudança realmente dos termos, da empregabilidade, da necessidade do mercado, de profissionais. Então, eu gosto muito até de um termo que Danilo usa muito, que é o seguinte: eu posso ser um médico, mas eu posso ser um médico empreendedor, que tem uma minha empresa, que tem um negócio, que fatura e tem funcionários. Qual é a minha formação profissional? Eu sou médico, eu atuo dentro de X horas, mas eu tenho um negócio, então eu sou um médico empreendedor. Então, assim, só trazendo aqui esse espírito do que a gente está falando, é que hoje há uma diversidade de multiformas de trabalho e de como atuar nesse mercado. E aí agora com esse conceito de Lebon, não sei se a gente fala mercado, o mundo de trabalho. Já fale mundo, porque a gente vai estar antenado com o que está acontecendo. E quem não entender, você explica. Isso faz parte de quem busca conhecimento. A gente não vai ficar utilizando um termo antigo, porque senão as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Esse é um conceito também de desenvolver, né, informação e desenvolvimento das pessoas. É a mesma coisa, eu sempre digo isso. Minha base de graduação foi, né, logomarca. Hoje em dia, se você fala logomarca para quem trabalha com a área, você está cometendo um crime, porque é identidade visual. Aí quem trabalha com a área vai ficar falando logomarca, porque senão você não vai entender? Não, desculpe. Você que tem que estar atualizado. Eu vou falar mas o que é identidade visual? Identidade visual é a antiga logomarca, que agora tem outra roupagem por causa disso, disso, disso e disso. Mesma coisa de público-alvo e persona. Sim. Tem diferenças técnicas? Tem. Só que se você fala persona, a pessoa não entende. Aí você tem que explicar o que é público-alvo, ela vai começar a entender e mostrar o que é a diferença de público-alvo a persona.
E aí, ou a pessoa acompanha o que está acontecendo, mas você não tem que descer o sarrafo para que a pessoa entenda. Se ela não entende, você tem que explicar esses conceitos para ela. Maravilha. Dentro dessas mudanças, Leibo, que são esperadas no mundo do trabalho, explica um pouco, só para que as pessoas entendam, até para mim mesmo, né? Qual a diferença do trabalho para o emprego? Porque às vezes a gente utiliza para o mesmo objetivo, os mesmos fins, mas eu sei que tem uma diferença entre trabalho e emprego. Eu até brinco muitas vezes falando lá na empresa que assim, tem muita gente querendo emprego, mas não quer trabalho. Né? Todo mundo quer emprego, no sentido de todo mundo quer uma segurança, mas ninguém quer o labor. Pronto. Ninguém quer o trabalho para justificar aquilo. E aí talvez, depois a gente já comenta sobre isso também, seja a dificuldade da mudança na mentalidade, porque as pessoas ficam baseadas em um ciclo. E qual é esse ciclo? Eu não vou entrar em política nem nesse mérito, mas, por exemplo, o nosso sistema trabalhista faz com que as pessoas fiquem num ciclo vicioso. Eu trabalho por um período de tempo, tenho um emprego, trabalho por um período de tempo, sou demitido ou peço para sair, entro numa estabilidade falsa, e depois que aquele período de estabilidade acaba, eu volto para o ciclo, que é tentar me reingressar no mundo do trabalho, e aí fico nesse ciclo vicioso que nunca acaba. E aí eu vou jogar para vocês já uma pergunta polêmica. Você acredita que se houver mudanças no nosso método de leis trabalhistas, semelhantes a como existe já em países desenvolvidos, que você é remunerado pelo seu labor, pelo seu trabalho, e você não tem essas regalias que o governo muitas vezes dá para o trabalhador? E aí eu quero abrir uma aspa aqui para dizer que o Brasil, apesar de ter aí 500 e quantos anos? 22 anos. 522 23, anos. se diz. 523. 22, que não deu abril. Ainda é um país jovem, se comparado a países desenvolvidos. Só fez nascer. Exatamente. Não sabe nem escrever ainda. Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Porém, já numa mudança global, você acredita que existe uma probabilidade, numa mudança trabalhista, que nós, no mundo brasileiro, tenhamos uma evolução nesse sentido para entender o que é mundo de trabalho e não ficarmos bitolados à questão de emprego? Vamos lá. Eu sempre brinco. Danilo agora me apertou sem me abraçar. Mas eu logo 2 perguntas de vez. Duas, umas 3 aí ainda com a... Mas vamos começar do início, do final para o início. Primeira questão que eu sempre brinco é o termo emprego, da ideia que você está empregado, preso. Ali ninguém me tira, eu tenho esses benefícios, eu tenho essas questões, tudo eu não posso fazer isso porque é desvio de função, eu não posso fazer aquilo. Em contrapartida também a gente sabe que os empregadores passam por cima de todos os limites possíveis e imagináveis, ou seja, Danilo, Gessé e público, não existe santo. Aprenda uma coisa, gente, não existe santo nesse aspecto, ninguém é santinho. Tá? Ninguém é 100% fiel à realidade. Não tem como. Cada um, por mais que tente ser imparcial, ele tem uma visão de mundo que um percentual vai ter um interesse dele, ou uma coisa que ele acredita. Então não existe um isentão. Não existe um isentão. Então eu não quero trazer minha narrativa aqui nem para ser sindicalista, nem para ser o sindicato patronal. Minha intenção aqui não é essa. Então, existe sim realmente um preconceito, isso acontece com muitas pessoas, dessa pseudo-segurança que hoje não existe. Gente, o funcionário ele pode ser demitido sem justa causa e não ter explicação nenhuma. É uma prerrogativa da lei. Da Tavinha, não sou advogado não. E tanto é que agora eu estou vendo aí que querem colocar uma lei para que não. Para que uma empresa, nem vou polemizar nisso agora, hein? Para que uma empresa não possa demitir alguém sem justa causa. Mas isso já está rolando há bastante tempo. Pronto. Mas a gente sabe tá amarrado lá na gaveta. O que acontece? Gente, pelo amor de Deus. A empresa tem que ter uma área de gestão de pessoas que realmente explique o motivo, que faça uma entrevista de desligamento, que não deixe, que pague o funcionário, porque a gente sabe que muitas empresas não pagam, que dê alguns benefícios,
Mas você tirar a prerrogativa de um empregador de não poder, por um motivo particular dele, demitir alguém, isso para mim é o contrassenso. Então comecei disso, né? De trabalho para emprego, nessa visão tradicional mesmo, né? Chula mesmo. Agora para uma questão assim mais conceitual, tá? O emprego está muito ligado à questão do vínculo empregatício. Getúlio Vargas, né? Mais de 60 anos aí nessa pegada. E é esse viés que eu quero mostrar. Quer ver que eu vou esclarecer mais sua dúvida? É a diferença de empregabilidade para trabalhabilidade. Você perguntou a diferença de emprego para trabalho. O que é empregabilidade, Gessé, e público que está nos assistindo? É a capacidade que você, como profissional, tem de estar empregado, tendo um vínculo, de inicialmente se manter no seu trabalho. Eu dou resultado, eu tenho boa performance, eu estou atingindo minhas metas, a empresa está satisfeita, eu estou feliz, pronto. Então, se alguém tiver que ser demitido, eu serei uma das últimas pessoas a ser demitido daquela empresa. Quer dizer, Lebow está com uma boa empregabilidade. Quando é que a empregabilidade de Lebow não vai ser boa? Quando, no primeiro corte, redução de despesa, redução de custo. Eita, o nome de Lebow é o primeiro da lista. Ó, vamos fazer uma votação aqui? Não tem nem votação. Vai ser Leboreiro que vai sair. E quando é que você vai ter uma alta empregabilidade? É quando você, mesmo trabalhando, você recebe convite de outras empresas, muitas vezes do mesmo segmento, claro, porque quer aproveitar seu know-how, sua expertise, para poder mudar. Desenvolver até uma área que não existe. Não raro eu faço mentoria com pessoas que exatamente começam a mentoria comigo, ou porque estão na dúvida se aceitam a nova proposta, ou então acabaram de aceitar a nova proposta de um concorrente e querem que oriente para ver a melhor trilha de carreira. Então, quando você é disputado pelos concorrentes, né, aí a sua empregabilidade está lá em cima. E aí, desculpe me alongar, mas isso é bacana contar. Eu sei que surte efeito em podcast. Eu sou um jovem CEO e eu assisti ao programa Silvio Santos. E o comediante Sérgio Malandro, que é uma figura e que se mantém na mídia até hoje, tem um podcast muito bacana, por sinal, onde ele mostra um lado, ele é comediante, mas um lado que ele tem alguma cultura, ele tem conhecimento, ele faz coisas interessantes, que ele brincava assim, viu, gente? Silvio Santos, diga, Sérgio, já dando risada, né? Olha, você me trate bem, aumente meu salário, porque todo mundo tá brigando por mim. Aí Silvio Santos parou assim. Como assim, Sérgio? A Globo quer que eu vá pra Bandeirante. A Bandeirante quer que eu vá pra Manchete. Na época tinha rede Manchete, tá? A Manchete quer que eu vá pra Tal. E a Tal quer que eu continue no SBT. Ou seja, todo mundo brigava por ele. Ou seja, ninguém queria Sérgio Malandro na pegada. E o que é trabalhabilidade? Trabalhabilidade é o que é que você, Gessé, o que é que você, Danilo, sabem fazer de expertise, know-how, conhecimento, força de trabalho, gestão, e que alguém está interessado a pagar por isso. Esse alguém pode ser a empresa que você trabalha, com sua carteira assinada, sabe? Com ficando doido para sair contra-cheque, ó, para ficar contando os dias como servidor público. Sabe? Quer ver a festa? Hoje eu tô abafado. Viu? Quer ver a festa de questão pública? O que é que a prefeitura e o governo do estado fazem, gente? Antes do Natal, antes do Réveillon, antes da lavagem do Bonfim, na data que der, antecipa o pagamento. Todo mundo fica feliz, antecipa em 5 dias. Que estratégia imbecil de satisfazer alguém, né? E todo mundo acha isso maravilhoso, porque teve uma antecipação do salário para curtir a festa. Então, gente, é uma mudança de mentalidade muito grande. E o que eu quero mostrar esteja pronto para o mundo do trabalho. Quer ver? Minha esposa me comentou isso comigo essa semana, quando eu disse qual era o tema do futuro do trabalho. Ela, não, venha cá. Eu vi uma reportagem, não sei aonde, que aquela história, trabalho de casa, né? Tem tanta gente ganhando dinheiro, fazendo divulgação, vendendo aquilo, que muitas empresas estão com dificuldade de encontrar pessoas para alguns cargos intermediários. Porque as pessoas,
Pô, pra que eu vou trabalhar nessa função aí, ficando preso 44 horas por semana, para ganhar R$1.500, R$1.300, se eu de minha casa, administrando o meu tempo, o meu horário, eu consigo ganhar o dobro? Aí quem trabalha com emprego formal diz, mas isso é uma onda, isso vai passar, isso também vai ficar com muita gente fazendo. Eu digo, gente, cara pálida, isso também já não acontece no mercado de trabalho antigo? Quantos anúncios de vagas, gente, vocês estão vendo aí, todo dia, 1.000 vagas? Não, está escasso a oferta de vagas. Então, gente, o mundo está crescendo, a quantidade de pessoas no Brasil também está crescendo, e a economia não está acompanhando esse crescimento. Eu nunca me esqueço disso, a Copa do Mundo de 1970, a música era 90 milhões em ação, para frente Brasil. Em 1970, há 53 anos, o Brasil tinha 90 milhões de pessoas. 2023, tá? 11 de janeiro, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. Eu sou bom de matemática, né? Em 53 anos, não é isso? Nós passamos de 90 para 215. A nossa economia cresceu nessa proporção. A quantidade de vagas de trabalho cresceu nessa proporção. Então fiz aí um preâmbulo, né, para diferenciar trabalho de emprego, trabalhabilidade de empregabilidade. Eu acredito e tenho certeza que o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo muito trabalhador. Se nós pegarmos exemplos próximo de nós aí, de muitas pessoas que saem muitas vezes do interior, que trabalha muito no interior, trabalhos árduos muitas vezes, e vai para as grandes cidades em busca de melhores condições de trabalho. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje não é a questão das pessoas não saberem trabalhar, nem quererem trabalhar. Eu acho que está mais ligada à metodologia e à forma como é entregue as oportunidades para essas pessoas. E aí acaba gerando o que eu falei, aquele ciclo vicioso, onde as pessoas, querendo ou não, Lebon, se você tem a sombra e você tem o sol, você vai escolher o quê? Se eu estou dando comodidade, ao invés de te dar mais trabalho, você vai querer escolher o quê? Todo mundo em sã consciência vai escolher a comodidade, a sombra, a facilidade, a segurança. E talvez o maior paradigma ou a quebra desse paradigma é quando você cai na real para entender que a estabilidade ela não existe. E aí Gessé sempre comenta isso. Fala um pouco sobre essa questão de como você enxerga essa instabilidade míope que muitas pessoas têm. Porque primeiro, nesse lado hoje, né, que a gente está empreendendo, né, a gente não tem estabilidade nenhuma. Eu não tenho em quem me segurar, sabe? Então, partindo do princípio que aqui tem uma mesa que está fixa aqui, ó. A gente está pisando no chão que está fixo. E as pessoas querem se segurar em algo que quem está suportando aquela carga não tem fixo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente já entende que não tem estabilidade para ninguém. Então, às vezes as pessoas têm esse negócio, não, porque eu preciso de um emprego estável, né? Eu preciso de ter uma estabilidade na minha vida. Poxa, legal, bacana. Realmente você pode fazer um contrato que ao invés de ser mês a mês, você pode fazer um contrato de 6 meses, de 1 ano, né? Com data início de acabar. A ideia que as pessoas têm é que elas, no emprego, é como se estivesse fazendo um contrato sem data para terminar. Mas elas não sabem que a qualquer momento pode terminar. Só não está explícito, né? Está implícito. Porque se ela não for de acordo também com o serviço que deva ser entregue, ela vai acabar também sendo desligado, porque é a mesma coisa de terminar o contrato. E esse é o conceito de trabalhabilidade. De você não ficar somente preso a um lugar, vivendo essa estabilidade que é falsa, que é efêmera, e você proporcionar um modo de pensar que você pode prestar serviço para várias empresas, várias pessoas simultaneamente, desde que não haja choque de tempo, de dia e horário e interesse. E que haja uma entrega real. E haja uma entrega real. E que não há nenhum problema nisso. Mas, gente, isso é muito forte. Eu já tive mentorados que ele perdeu o emprego, aí no dia seguinte do desligamento, eu quero começar a mentoria, e eu via o desespero no olhar das pessoas
Meu mundo caiu, eu não sei o que eu vou fazer, eu não consigo começar um mês e não ter a certeza de ter um valor fixo no final do mês, no início do outro mês. Gente, isso é muito forte. Você vê o desespero na fala. Eu acho que é uma questão de mindset. Eu acho que a gente foi treinado para pensar assim, desse jeito. Isso. E eu tive uma experiência agora muito forte. Eu vou falar minha experiência e já vou contar algo aqui que eu estava até dando conselho a uma pessoa ontem. O que é que acontece? Se eu não tivesse sido demitido, eu não era empreendedor hoje. Porque eu não fui treinado para ser empreendedor. Fui treinado para ser funcionário. Você foi emancipado com 17 anos para não perder a oportunidade de ter a carteira assinada. Que na época, com certeza, o estágio não assinava carteira, como assina hoje. Não. Aí. Acho que naquela época nem existia Jovem Aprendiz, né? Jovem Aprendiz já tinha. Não tinha, porque senão já seria incorporado no processo de Jovem Aprendiz. Não tinha. E aí, mostrando que ele é velho. Não conta saudade não, você tem a gaminha. Não vou contar não. Então, observe, Lebo, o mindset da gente. A gente foi treinado, e a gente falando agora de mundo de trabalho, né? O quanto que as pessoas estão perdendo de oportunidades, de liberdades, de atuação. E eu gosto muito de falar sobre isso porque, às vezes, eu vi uma pessoa falando assim, às vezes alguém está trabalhando no seu sonho ou você está trabalhando no sonho de alguém, né? Então, principalmente o brasileiro, o Dani falou, o brasileiro é trabalhador e o brasileiro é inteligente, é criativo. Né? A gente tem uma cultura muito forte de a gente inventar as coisas, a gente brinca. Agora a NASA vem, né? Porque do Brasil, rapaz, sai muita coisa boa. Então, voltando para isso, e eu vou falar o conselho que eu dei, eu tinha esse mindset de estar empregado, sabe? De estar seguro em alguma coisa naquilo ali. Eu fui treinado para isso. Então, a maioria das pessoas só sai para o empreendedorismo quando elas são impactadas com alguma coisa que... Quando a porta é arrombada. Exatamente. Quando a coisa acontece que tira ela daquela zona. E aí eu dou graças a Deus hoje que eu fui demitido, porque eu tive essa oportunidade, né? E aí, um exemplo assim, na sua área tem muito isso, planejamento de carreira, não é isso? Então, por que as pessoas não se planejam para ter uma carreira? As pessoas esperam que as coisas aconteçam para que elas corram atrás, né, de resolver a vida. Então a gente não tem isso. Então assim, eu tinha esse senso porque eu já era, eu não sei se é esse termo, eu já falei isso aqui outras vezes, mas assim, aquele funcionário que ele é um empreendedor interno. Você era um intraempreendedor. Você era um funcionário, me fale a função da primeira assinatura de carteira sua. Auxiliar de vendas. Pronto, você era um auxiliar de vendas, mas com comportamento empreendedor. Gente, empreender, volto a dizer, né, que cada público assiste os podcasts em momentos diferentes e públicos distintos. Empreender não é só montar seu próprio negócio. Empreender é um estado de espírito, é um estado de comportamento. Eu sempre fui um professor empreendedor, sempre fui um administrador empreendedor. Então você já tinha isso. Então ficou mais fácil essa mudança de mindset. Não menos dolorosa, mas mais fácil. Mas quem disse que todo empregado tem comportamento empreendedor? Tem muitos empregados que têm comportamento da lei do menor esforço. Quanto menos atividade eu tiver, mais eu vou achar que vale a pena fazer lucro. E é isso que esse paradigma que a gente tem que quebrar. Você quer ver uma coisa interessante? Vou contar aqui sem dizer nomes. Eu tenho um grupo de amigos que aí eu perguntei, alguém vai para a lavagem do Bonfim na quinta-feira? Aí um gaiato chegou assim, não sou empresário, não sou empreendedor que nem você, então não posso, estarei trabalhando. Calado estava, calado eu fiquei, porque eu senti que era uma provocação. E ele é seletista, tá? E seletista de um lugar que eu trabalhei como seletista 17 anos em minha vida. E hoje eu presto serviço para esse lugar, como troca de nota fiscal. Fiquei na minha. Quando foi hoje, antes de vir gravar esse podcast aqui, tá? Ele coloca no grupo, vem cá, não sei quem, você que tem um barco aí, amigo nosso também do grupo, por que a gente não vai para a lavagem do Bonfim amanhã e acompanhar do mar, tudo bonitinho? Aí eu cheguei, o empregado seletista já encontrou tempo para poder participar da lavagem do Bonfim? Meu amigo, eu não sei ainda qual vai ser a resposta, mas olhe ainda o preconceito que alguns têm, empregados que acho que dormem com a carteira de trabalho assim no travesseiro para poder
tem com quem empreende, com quem tem coragem de gerar emprego, de gerar crescimento para a economia. Olha como é a visão. Você agora é empresário, você faz seu horário, você não sabendo que o empresário empreendedor é o único que não faz seu horário se souber se planejar. E se ele quiser trabalhar 24 horas por dia, ele vai trabalhar. Mas ele vai trabalhar por uma coisa que é dele. Ele vai estar construindo o sonho dele. E não o sonho de alguém que não está lhe valorizando. Mas isso, velho, não se aprende assim com injeção. Tipo injeção da Demorei Covid, 15 anos como CLT para poder sair e empreender. Quer ver como você pode enganar sua mente em relação a isso, Lebo? As pessoas ficam bitoladas a terem a segurança do seu salário no final. É muito simples. O empresário, o empreendedor, ele também tem seu salário, é o Prolabore. Então, abra seu negócio, estabeleça seu salário, a data de receber todo mês, porque o grande erro de muitas pessoas que querem empreender é não saber separar a riqueza da empresa da sua riqueza, os custos da empresa com os seus custos pessoais. Acaba misturando, faz uma salada de fruta e aí a empresa vai por água abaixo. Então, a gente utilizou isso desde o início dos nossos negócios, que era o seguinte: velho, nós precisamos estabelecer os custos fixos da empresa, não precisamos incluir nosso salário. Então, na nossa mente, nós sabemos, nós vamos receber salário. E vocês tiveram minha orientação. Sim, desde o início. Você quer ver uma coisa? Sem interromper, já lhe interrompendo, como dizia Jô Soares, achava bacana isso. Era interromper o cara, mas dava um jeito tranquilo de não ficar chato. Mas 70% de quem faz mentoria comigo, que o foco é desenvolver o comportamento empreendedor, quando eu falo o termo Prolabore, é a primeira vez que a pessoa ouviu falar nesse termo. Prolabore, para quem está nos assistindo, é o salário do empresário, é o salário do empreendedor. Gente, o que sobra de uma relação de custo, de receita e despesa, fora os impostos, tudo bonitinho, é o lucro. O empreendedor não pode ficar com o básico, quer dizer, ele trabalha de graça para ele, para a empresa dele mesmo, e aí o que sobra, se sobrar é que fica para ele, é uma mentalidade equivocada. Verdade. Se você não atribui para você um valor pelo... Você é mais um funcionário, só isso. Só isso e tudo isso. Então, já começa com uma mentalidade que não é a correta. E já começa a ter uma mentalidade de merecimento. Porque, observe, a gente participa de seleção de pessoas e quando a gente pergunta assim, a gente participou de uma situação agora, falou assim, você quer ganhar quanto? As pessoas travam. Se assustam. Entendeu? Eu falei, rapaz, a gente está montando uma sociedade, você é meu sócio agora, diga quanto é que você vai ganhar. Eu não posso dizer quanto é seu salário, mas diga aqui. A gente vai fazer o estudo, o plano de negócios, e a gente vai ver se financeiramente nesse início dá para comportar. Mas diga aí qual é o seu salário. Travou. Aí ao final, a gente foi dando umas dicas aqui, olha, a gente hoje tá assim, tá funcionando dessa forma nos outros negócios. Aí foi que a pessoa foi destravando para falar. Então, quando o patrão determina quanto é o salário da pessoa, a pessoa acha que tá ruim, tá sendo desvalorizado. Mas se um dia a pessoa falar assim, você quer ganhar quanto? Aí a pessoa trava. Sabe? É porque às vezes não está preparado para perguntar. Ou às vezes nem a pessoa, Lebo, ela se sente merecedora daquilo que ela quer ganhar. Então, como já puxando a pergunta que eu vou fazer para você. Pô, lá vem outra apertada. Rapaz, Dani tá te sugando hoje aqui. Como é? Eu tô dando mentoria de graça para os nossos telespectadores. Deixa eu aproveitar. Continue. Lebo, o empreendedor, ele precisa ter o seu salário, certo? Que nós aprendemos aqui, que é o Prolabore. E aí eu pergunto, como o Lebo, o novo empreendedor que está nos assistindo, vai saber como determinar qual o valor justo para ele como empreendedor, dono da empresa, que precisa e merece receber seu salário. E só fazendo a separação, o salário é o custo fixo, não tem a relação com o que vai sobrar depois que pagar tudo. Aí fica com lucro na empresa e aí se faz a distribuição de lucros. Mas na maioria dos novos negócios não se dá lucro logo nos primeiros meses. Então tem que haver o custo fixo. Vocês coloque o menor valor possível para que vocês sobrevivam nos primeiros 6 meses. E aí já é uma parte da resposta aqui de sua pergunta. Coloque o valor mínimo para você sobreviver. Eu falei sobreviver.
pagar as contas. Nada de investimento pessoal, de trocar um carro, de trocar uma mobília, de pintar uma casa. Esqueça isso. Mentalize que de 6 meses a 1 ano você vai sobreviver. E com um plano de quê? De aumento desse Prolabore do decorrer do tempo. E aí também, Danilo, Gessé e público, eu pego também uns exemplos inversos. Eu vejo empresas que têm empresas de pequeno a médio porte, onde quando eu pergunto, porque como consultor eu tenho que perguntar, né, qual é a retirada que o sócio faz, e ele fala do Prolabore em si, eu digo, poxa, isso é Prolabore, sabe, de diretor de multinacional, sabe? Então eu digo assim, benza a Deus, eu não vou nunca criticar, mas eu digo assim, não está se bancando isso. Com o que eu estou vendo aqui de faturamento, de estrutura, de quantidade de funcionários, de participação de mercado, de market share, isso também não se sustenta. Mas aí, o empreendedor raiz, ele não pensa assim. O empreendedor raiz, ele sabe que não vai ficar rico de uma hora para o outro. Aliás, ele nem começa a empreender com o intuito de ficar rico. Ele começa a empreender, pessoal, porque ele quer realizar. E eu sei que vocês têm isso dentro de vocês. Eu quero empreender porque eu quero realizar. Eu quero ver alguma coisa acontecer que partiu de mim. Eu quero com a ideia que eu tive, eu aplique em minha empresa para aqui, ó, matei a pau. Aumentei meu ticket médio em 30%. Aumentei meu faturamento em 20%. É isso que faz o olho do empreendedor brilhar. E, consequentemente, isso vai trazer dinheiro. Isso vai trazer faturamento. Mas o empreendedor raiz, ele quer realizar. O empresário quer lucrar. Ele quer lucrar. Então você pode ser um empresário, um empreendedor de forma mesclada, ser também um empreendedor raiz e não estar se importando muito com a lucratividade também é um erro, ou seja, é um bom senso. Mas a cultura real do empreendedor é realizar. Ele tem dentro dele o sentido de realizar. O que é realizar? É construir, é executar, é fazer acontecer, é ver algo florescer. Então essa é a característica principal. Só para fechar essa questão do Prolabore, você falou aí da régua do mínimo possível que você consiga sobreviver para quem está começando, e você também citou sobre exemplos de pequenas e médias empresas que o Prolabore do sócio acaba fugindo, distorcendo daquilo que a empresa tem de faturamento, ou até mesmo que justificasse aquele trabalho dele. Então, na verdade, seria ideal que depois que a empresa criou lastro, criou corpo, agora já pode pagar um Prolabore melhor, ele seja remunerado melhor, mas dentro de um valor que ele pagaria para uma outra pessoa exercer aquela atividade que ele está exercendo. Por exemplo, hoje eu sou o diretor financeiro da empresa. Então, quanto é que eu pagaria para uma pessoa para fazer as atividades de diretor financeiro na empresa, se eu tivesse que ou ir para outro negócio, ficar à frente de outro negócio, ou até mesmo ficar somente na assessoria da empresa ou na visão estratégica e deixar a operação na mão de outra pessoa? Quanto é que eu pagaria para um diretor financeiro? Eu pagaria, sei lá, 6 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Então, se eu pagaria isso para alguém exercer essa função, então, já que eu estou fazendo o meu Prolabore justo, seria... Até para isso tem o próprio mercado que faz essa... O mercado se comunica, se regula. Você entra em qualquer site aí da Cato, de outras empresas, vagas.com, e você consegue ver qual é a remuneração média de um diretor financeiro de empresa de tal e tal porte. Então o mercado, todo mundo sabe, gente. Quem não sabe é muito inocente. Valores que o mercado de Salvador, valores que o mercado de São Paulo paga. Só não pode querer colocar lá uma atividade como o Prolabore que sua empresa não tem nem necessidade de ter ainda, né? Então, quando a gente começou, por exemplo, não tinha necessidade de ter diretor, gerente, eram 3 sócios, 3 operacionais, 3 pessoas que praticamente faziam tudo. A gente tinha a assinatura do financeiro sem nome. Então, respondendo sua pergunta, sempre que você já acabou inicialmente respondendo, eu concordo com você. Você tem que colocar um valor de mercado, um valor que você pagaria a um profissional para executar a mesma função. Mas eu estou vendo aí uma segunda intenção na sua pergunta. Eu estou achando que você já quer ver um diretor financeiro para o grupo, para que você contrate
para ficar na função que você faz da parte financeira, E eu tirar para férias. você já fazer. Minha colocação não ia ser tirar férias, ia você ver uma outra atividade, ou ter mais tempo para fazer outra coisa. Acertei da sua segunda intenção aí? Talvez, projeto para um pouco mais para frente. A ideia nossa é exatamente criar um lastro que a gente consiga ter pessoas de confiança ao nosso lado que nos ajude a cuidar dos negócios que a gente vem montando, né? Então vocês querem no futuro ter pessoas competentes, quer que a máquina não é rodar sozinha, que esse é o termo horrível, detesto esse termo, nada roda sozinho. Agora vocês querem ter a máquina rodando e vocês fazendo simplesmente o quê? O controle, o acompanhamento, a gestão, participando somente em questões estratégicas. É isso que vocês vislumbram para o futuro. Algumas pessoas chamam a gente de louco, e eu até gosto desse termo, porque mostra que eles não têm coragem de fazer determinadas coisas que nós conseguimos fazer e estamos fazendo até hoje. Porque, de fato, é loucura. Você querer atuar em diversas áreas, segmentos diferentes, totalmente diferentes um dos outros, alguns que a gente não tinha nenhum conhecimento, e hoje a gente atua, às vezes não, com certeza, fazendo melhor do que o mercado fazia, principalmente no nosso Nordeste. Pra gente é tido lá fora como loucura, e no nosso ver é um grande avanço e um elogio para nós esse termo de loucura para o que a gente faz. E aí o que é que eu digo? Chega a determinado momento que você não consegue cuidar de tudo sozinho. É humanamente impossível você ter braço para conseguir gerenciar tudo operando. Então chega a hora que você tem que colocar pessoas, e é isso que a gente vem fazendo. O Gessé, como eu já falei em outras gravações aqui, eu sou aquele cara que faz muita coisa sem pensar nas consequências e saio abrindo caminho. Só que a gente precisa ter alguém que é o contrapeso nosso para organizar aquilo que a gente não consegue organizar. Então, eu consigo abrir negócios, mas eu preciso de uma pessoa que me ajude a organizar esses negócios que a gente abre. E Gessé é exatamente esse lado da moeda. Gessé é o cara que consegue analisar processos, analisar a qualidade nas pessoas, identificar onde cada pessoa se encaixa melhor, treinar essas pessoas e fazer o negócio acontecer da forma que deve. Não, por isso que a parceria de vocês e com o Luan também dá certo. E com os sócios que vocês têm na Serena dá certo. Né? Essa divisão. Mas a gente está chegando já do meio para o final e eu quero trazer algumas polêmicas aqui para ouvir vocês. Vai ter trabalho ou emprego para todo mundo mesmo no futuro? Não vamos entrar nem pelo viés aqui de profissões estão acabando, profissões novas estão surgindo, a velocidade é muito maior do que antigamente porque a tecnologia incrementa isso. Mas e aí? Eu disse para vocês que em 1970 éramos 90 milhões de brasileiros. Eu nasci em 72, nem existia. E hoje somos 215. Na opinião de vocês, vai ter emprego para todo mundo ou pode ser que tenha trabalho para todo mundo? Pegando a distinção que eu fiz de emprego e trabalho. Como é que vocês veem isso? Começa. Bom, eu acredito, né, que é o seguinte, sempre vai ter um trabalho a ser feito. E aí eu acredito que áreas de atuação elas passem a ser modificadas. A exemplo, bem grotesco aqui, bem chulo, é aquele datilografar, né? O cara que digitava ali e saía na hora ali, os escrivãos da vida. Hoje não existe mais essa função. Hoje eu pego um áudio aqui, boto um aplicativo, esse aplicativo transforma o meu áudio em um texto. Tá lindo. O próprio Word, né? Você faz o Windows não sei o que e já aparece no Word. Exatamente. Os corretores, né? Que tira a função de alguém para ser aquela pessoa que vai ser eu esqueci, o revisor ortográfico, né? A pessoa que vai fazer a revisão da matéria, de alguma coisa assim. Hoje os sistemas já fazem isso, os programas de computadores fazem isso. Então eu acredito que trabalho vai ter, até nem que seja para você criar a máquina, para configurar a máquina, né? Mas algumas funções, algumas áreas vão parar. Vão parar de ter esse trabalho humano, né? Vai ser automatizado. Então reforça o conceito que eu trago aqui de trabalhabilidade. Você tem que estar pronto e preparado para essas oportunidades de trabalho que vão surgir. E muitas delas com suporte da tecnologia. A tecnologia vai estar cada vez mais atuante, né? Tirando funções que dá para ser automatizadas. E a gente está vendo essa constante aí. Eu digo de passagem aí, a pandemia, eu creio que na tecnologia
a gente deve ter avançado uns 5 a 10 anos aí, se eu não estivesse chutando muito para cima. A gente avançou muito na tecnologia e a tendência vai ser essa. Então, e se eu puder fazer um paralelo para ver se eu entendi, você me corrige agora. Se eu estou vendo toda essa mudança do mundo de trabalho, se eu me fixo muito na empregabilidade, né? E ficar preso a uma determinada função, uma determinada forma de ser ali, daquele mercado, daquele sistema ali de trabalho, né? Eu posso ficar para trás. Então, eu tenho que me apegar mais na trabalhabilidade, porque eu vou sempre estar me atualizando junto com o mercado, junto com as áreas de atuação. Show. Entendeu? 101% o conceito. Exatamente isso. Passar hoje 20, 30 anos na mesma empresa com poucas mudanças vai praticamente lhe alijar do mundo novo que tem por aí. Dificilmente você vai conseguir se adaptar a essa questão. Antes de passar para que Danilo faça o fechamento com a opinião dele, eu aprendi isso, não foi na faculdade não, aprendi isso em geografia, há muitos anos atrás. Interessante, geografia. Não, exatamente, o que eu vou dizer aqui agora. O desemprego, tem alguns tipos de desemprego, não é aula, como eu sempre digo, vou falar somente um deles. O desemprego estrutural. Volto a dizer, eu não aprendi isso em faculdade, não, aprendi em geografia, na parte de geografia humana. O que é desemprego estrutural? Na época que eu estudei, né, geografia, 13, 14 anos, é quando vai existir a substituição do homem pela máquina. O exemplo que a gente ouvia na época dos professores você vai na agricultura, que hoje é chamado de quê? De agronegócios, agrobusiness. Olha as mudanças, né, que movimentam o mundo hoje, que o Brasil é muito forte nisso. Mas o que é o desemprego estrutural? É a substituição do homem pela máquina. Então vá no agronegócio de hoje, uma colheitadeira, um equipamento que você vai lá para, por exemplo, milho, passa lá, automaticamente já uma máquina já tira o milho, ele já vai para outra parte da máquina que já debulha o milho, já joga diretamente do caminhão, dentro dos sacos, dos bags, e já fica pronto para poder escoar a produção. Uma colheitadeira chega a substituir 200 agricultores. Uma máquina. Muito pesado. Essa colheitadeira, ela tem joystick, comando de voz. Você se sente mais confortável do que muito carro popular para dirigir, via satélite, e ela às vezes custa 2, 3 milhões de reais ou até mais. E algumas são automatizadas, né? Com o sistema GPS, ela vai para o campo. Nem precisa do piloto, nem precisa do motorista. Pô, gente, por favor, onde é que esses 200 agricultores vão parar? Não vinha me dizer que um vai estudar e vai ser o mecânico. Não vinha me dizer que um vai estudar e vai ser o motorista, para que não é via autônomo ainda. Se talvez tivesse um planejamento de mercado, não vai ter esse espaço para todo mundo. Então, mas a tecnologia gera novos empregos, sim. Imagine o que seria hoje de um país como o nosso, o Brasil, se não tivesse aplicativo para motorista estar trabalhando, se não tivesse aplicativo para entrega de produto delivery. Só existe porque a tecnologia gerou essa oportunidade. Mas a gente sabe que não são empregos, que ninguém tem carteira assinada, sim, que são trabalhos e trabalhos mal remunerados. Você acaba gerando a oportunidade da pessoa sobreviver, mas gerando um subtrabalho, né? Gerando algo que realmente não vai dignificar a profissão da pessoa. Ela, para tirar algum dinheiro que vale a pena, ela vai rodar 12 horas por dia, como muito uberista faz. E sem falar que a própria tecnologia vai tirar daqui a um tempo esses motoristas, porque a gente já está ouvindo aí em alguns países testes de carros para Uber sem motorista. Então, e os drones fazendo entregas. Então, gente, é nesse contexto aqui que é importante vocês entenderem, né, a questão do mundo do trabalho e essas mudanças. Mas, Danilo... Só 2 perguntas pra gente fechar. Você vai responder ainda a pergunta, rapaz. Boa? Qual é a pergunta que você quer que eu responda? A mesma que ele acabou de fazer pra mim. Eu pensei que você já tinha respondido o suficiente. Se ele já respondeu com 100 mil, então 200, diga, faço minhas as palavras, faço minha as palavras de Jessé. É porque eu quero aproveitar o tempo, Lebo.
e fazer mais 2 perguntas pra gente. Eu tô sentindo me matar. Que ele quer fazer ele tá aproveitando do podcast pra sugar uma mentoria gratuita, sabe? Mas faz parte. Hoje mas até é traficante. Primeiro a gente entrega gratuitamente, depois a gente cobra. Depois a gente pega isso aqui, compila e faz um curso de Lebo, pô. Ele tem que assinar um contrato aqui dizendo que a gente pode usar as imagens dele. 2 perguntas. Você tem direito de não responder uma. Bom, facilitou. Gostei, né? Primeiro, você acabou de dizer que hoje tem máquinas colheitadeiras que são praticamente fazem tudo sozinho. Sim. Você entraria hoje em um avião que decola e pousa sem um piloto na cabine, controlado 100% remotamente? Hoje não, porque essa tecnologia ainda está sendo desenvolvida e isso, se eu não me engano, não está acontecendo ainda de forma comercial. Mas no dia que a tecnologia estiver desenvolvida, com vários testes, validada, e que grandes companhias comecem a fazer isso, e que isso passe a ser algo natural do mercado, eu entraria tranquilamente. E se ele perder o sinal do Wi-Fi? Que gaiato. Dentro dessa brincadeira que você fez, no processo de validação, vai ter N ajustes que, se acontecer isso, vai ter alternativa A, alternativa B. Ó, só para entrar na sua gaiatice, um avião. Ó, vocês trabalharam no aeroporto, Cambacicana. Vocês são do turismo, do trade. Por isso que hoje um avião quando cai, ele nunca cai por causa de um problema apenas. Para um avião cair, tem que ter pelo menos 3 a 5 problemas que, acontecendo simultaneamente, gerem o problema da queda. Eles chamam de efeito queijo suíço, né? Pode estudar qualquer questão de acidente aéreo, que quando se pega a caixa preta, quando se tem a caixa preta, alguns de pequeno porte não tem, que você vai ver, foi um conjunto de fatores que se sucederam sucessivamente. Uma brincadeira, tá, gente? Mas que ocasionou aquela queda. Então foi o que eu disse, só para terminar sua gaiatice, validado, tudo validado. Elon Musk já não tá com questão de satélite também aí, não vai lançar o celular dele novo aí, que vai ser muito melhor do que Starlink. Eu não sei, eu acho ele empresa... meio... Eu acho o Elon Musk meio... Vai me processar? Não faz Mr. M. Eu acho ele muito Mr. M pro meu gosto. Mas vai desbancar muita coisa, porque eu vejo ele como um cara muito visionário, né? Não tenha dúvida. E ele tem uma... Eu que ousadia, ele tem a mesma visão que eu, não. Eu tenho a mesma visão. Até porque ele é um pouquinho mais velho. Eu tenho a mesma visão dele para empreendedorismo, onde você consegue criar soluções para que atenda outras necessidades ou demanda de outros negócios que você tem. Ou seja, ele está criando uma empresa de satélites, a Starlink, para atender o mercado mundial, por exemplo, de internet, onde ele vai criar eu esqueci o nome da empresa dele de Teslafone. Ele vai criar o Teslafone, né, que já está para lançar, onde não vai precisar de internet tradicional que a gente utiliza. Ele vai fornecer internet com a Starlink. Então, assim, ele é um cara visionário, ele pensa muito à frente de muita coisa que a gente hoje está no nosso mundinho aqui. E o cara tá pensando lá na frente. Não quero polemizar por causa do tempo. Ainda tem uma outra pergunta que você vai fazer, que eu vou decidir se vou responder ou não, não é isso? Isso. Mas aí você não quer dizer também, não responda não, é só para ficar no ar. Você quer dizer também que Elon Musk, quando comprou o Twitter, ele também entende que é importante o controle do meio de comunicação para os interesses dele. Não, deixa quieto, não responde isso não. Aí dá um podcast. Vá dá outro podcast. Eu vou te dar a oportunidade de poder responder ou não, porque a gente pode estender isso para um novo podcast. Pronto. Dentro do novo mundo, que é o mundo do trabalho, MEI, o grande vilão ou o grande herói? MEI, o grande herói. Grande herói. Sou totalmente a favor. Tem que evoluir. Tem proposta desde, acho que 2 anos, para se aumentar o valor de 81 para 120 ou 130 mil. No mesmo projeto de lei, tem para que o MEI, ao invés de poder empregar somente uma pessoa, possa empregar 2. Tem algum benefício também com relação que propõe uma melhoria na questão da previdência social. Eu sou totalmente a favor do surgimento do MEI. O MEI é uma alternativa legal de legalidade,
que vem exatamente fortalecer o meu conceito de mundo do trabalho. Agora, o que precisa ser muito bem explicado, e até a justiça do trabalho tem que entrar, sabe, tem muita coisa para acontecer, porque é fácil você mudar uma lei e a lei começar a funcionar e se ter um juízo de valor, até como jurisprudência de quem julga, dos juízes. Uhum. Né? Mas tem que ficar claro isso, empresas, empregados, sindicatos, né? Como é que vai funcionar isso? Todo mundo sabe que é um risco uma empresa contratar via MEI. Todo mundo sabe que na justiça do trabalho isso vai gerar sempre um risco. Qualquer mercado que existe muito risco, você enfraquece o mercado. Por que algumas empresas de grande porte não querem no momento investir no país, no Brasil? Porque ele vive um momento de alta instabilidade, sem entrar em questão política. Então eu não vou investir dinheiro numa coisa que eu não sei que eu não tenho segurança. Então é preciso que as leis trabalhistas, né, o governo, com todas as esferas judiciais, entrem num acordo para que as empresas se sintam seguras de optar ou não. Qual é o risco que eu tenho de só contratar pessoas pelo MEI? O que é que pode, o que é que não pode? Porque, gente, na flexibilização das leis trabalhistas, a questão de você poder terceirizar, por exemplo, a atividade principal de sua empresa já pode ser feita. Tá? Existem fábricas aí que tem pessoas contratadas por CLT e pessoas contratadas somente por MEI, por cooperativas. Eu contrato a cooperativa de trabalho e meus operadores vão ser todos dessa cooperativa. Pode ter um dia que um cooperado desse aí, que presta serviço para mim, mas através de uma cooperativa, ele falte, ele esteja doente, manda outro colaborador da cooperativa fazer a atividade. Então, é preciso que o país dê segurança jurídica para que as empresas possam... Eu tenho certeza que tem gente que age de má fé, tem. Mas o empreendedor sério, o empregador sério, ele gostaria de fazer tudo como manda o figurino, como se diz na gíria. Tá? Só que o Brasil é propenso a esses arranjos. O que é que tem que acontecer? Tem que ficar claro. Qual é a segurança que eu tenho de como empresa ter pessoas como CLT e pessoas como MEI? O que é que pode acarretar? Então, eu acredito muito no crescimento da modalidade MEI e espero que o novo governo apoie, melhore, aprove esse projeto de lei e que isso facilite realmente a entrada de mais pessoas que possam ser MEI. Só para finalizar, gente, eu posso ser CLT e ser MEI. Não tem problema algum. Você pode ter a carteira assinada e ter um MEI com seu CNPJ isso fortalece e prestar um serviço de trabalhabilidade. Exatamente, você fica flutuando entre empregabilidade e trabalhabilidade. A única coisa que pode acontecer é você é empregado e é MEI. Se você for demitido, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. E os benefícios porque você já está trabalhando, você é um MEI. Então, claro, né, que o governo não é menino, peraí, eu não vou lhe dar seguro-desemprego, você tem um MEI. Você tem outra fonte de renda. É a única coisa que pode prejudicar uma pessoa que é CLT. Tem nada que desabone ela. Eu acho que essa discussão ela tem que ser mais técnica e menos política. Né? Eu acho que isso é o que faz o fechamento para que as políticas públicas realmente venham trazer resultado e resolução. Se a gente politizar muito essas coisas, você tem os apelos políticos, né, para a ganhação de votos e isso acaba não resolvendo, sabe? Então, é aquela coisa. Até as questões hoje que são faladas assim, não, mas tem que ter uma pessoa técnica nessa área, aí uma pessoa usa isso politicamente e acaba desnorteando. Então, só resumindo essa parte, eu acho que os problemas desse novo mundo de trabalho, eles têm que ser estudados, eles têm que ser acompanhados e definidas políticas públicas que de fato resolvam. Né? Agora, se for usar isso aí para politizar, aí a gente vai ficar nesse ciclo de que nada se resolve, aí você vai ver um lado oprimindo, um lado sendo opressor. E aí eu deixo a polêmica para finalizar minha passagem, que nem sempre o lado empresário é opressor. Muitas das vezes, por conta dessa politicagem toda, pode haver inversões desses lados. E aí a gente acaba ficando nessa insegurança, nessa falta de determinação e a gente não chega a lugar nenhum. É isso, o Lebu respondeu, mas pode ser tema de um outro podcast onde a gente pode abranger mais aí esse tema que ainda é polêmico no meio aí do trabalho.
e a gente consegue expandir aí mais o conhecimento aí das pessoas e o nosso também, né? Então, só para finalizar, vou fazer uma provocação e deixar para o ar, deixar para a audiência. Eu já li alguns estudos, alguns materiais, onde alguns teóricos dizem que no futuro não haverá emprego/trabalho para a quantidade de pessoas que tem no planeta Terra, que no final do ano passado bateu 8 bilhões. Desde que eu me conheço como gente que estava na casa dos 7 bi. É que mudar um bi não é do dia para o outro, mas mudou. Hoje em dia o planeta Terra já bateu a casa de 8 bilhões. E alguns estudiosos dizem, é uma provocação, vai ficar no ar, é que no futuro não vai ter trabalho/emprego para todo mundo e que os governos e as grandes empresas vão ter que manter pessoas, manter no sentido de bancar a sobrevivência de alguma forma em alguns locais, porque não vai ter oportunidade de labor para essas pessoas e elas não vão ter como bancar a sua subsistência. Então já existem algumas teorias relatando isso. É como se a gente criasse, no melhor do bom sentido possível, pessoas inúteis, que por algum motivo serão alijadas do mercado ou do mundo do trabalho e que alguém vai ter que pagar essa conta. Então, fica aí essa indagação. O que é que vocês pensam a respeito disso? Isso já está acontecendo, né? Mas a gente vai fechar. Eu não vou comentar não, mas eu não concordo totalmente. É uma teoria. Não, eu acho que já está acontecendo. concordo. Sabe por quê? Porque assim, só para eu digo que não dá para não falar. Como é que você tem o público hoje que coopera com o INSS e tem um público passivo do INSS? Se o INSS é uma contribuição ativa e você tem pessoas que estão vivendo desse modelo hoje. Então isso já acaba acontecendo. Isso daí é a grande pirâmide legal, mas a questão não é nem essa. Lebor falou de não ter labor para todo mundo. E eu acredito que não vai ter emprego para todo mundo, mas enquanto existir pessoas, Lebor, enquanto existir pessoas, o homem ele é criativo, ele é capaz de criar, de fazer, de trabalhar e de gerar necessidade para gerar demanda e oferta. Aí o grande trunfo do marketing é você gerar uma demanda para você vender mais. Então assim, enquanto existir homem na Terra e ele for dotado de capacidade de evolução, terão necessidades. O homem ele vai gerar uma oferta para alguém e vai ter do outro lado alguém que vai ter uma necessidade de comprar aquela oferta. Então, vai ter demanda. Sempre onde existir duas pessoas, vão ter demanda. Pessoal, quero agradecer também, né? Agradecer o pessoal que está até agora com a gente, né? Essa conversa aqui, que se deixasse a gente ficava mais tempo, mas a gente sabe que o tempo das pessoas é finito. E a ideia de fazer esse conteúdo não é só pra gente, né? Porque senão a gente se deliciava mais aqui no conteúdo. Mas é fazer em um formato que se encaixe e todo mundo possa consumir. E tá com a gente, e desde já a gente agradece. Quero agradecer aí a presença de Gessé, a presença de Lebor. A gente vai ter que labor aí uns 5 dias seguidos para conseguir pagar a vinda desse homem aqui, né? Para essa consultoria aí gratuita para o nosso público. Lebor, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, pela disponibilidade de Gessé. Agradeço a todos aí, convidar vocês para seguir a Spation no nosso Instagram, @navespation, @navespation. Seguir lá no nosso canal no YouTube também, dá um like, comenta. Estaremos aqui sempre trazendo novas novidades e conteúdos. E compartilhar também, né? E compartilhar também no Instagram, Facebook, YouTube. E que possa nos ajudar aí a cada dia trazer mais conteúdos para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Agora